Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Graça e paz. Hoje, dia 26 de setembro de 2025. Última semana, né? A última semana de setembro, é essa? Eita, acabando, né? Setembro já está indo embora. Mas graças a Deus, né? Por tudo que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, né? Amém? E vamos começando a nossa reunião de hoje. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Senhor, nós só queremos te adorar, só queremos te exaltar, Senhor, te render graça, adoração, louvores, Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é justo, o Senhor é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Deus grandioso, Deus maravilhoso. Só queremos, ó Deus, estar na tua presença, te adorando, te louvando, te bendizendo, Senhor. Ajuda-nos, Deus, nessa nossa caminhada, a sermos fiéis a ti, a buscarmos a tua presença sempre, Pai amado, que nossos corações estejam cheios da tua presença, que teu Espírito Santo testifique em nós, Senhor, tudo aquilo que precisamos, ó Deus, nos dando discernimento, nos dando sabedoria em todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos pessoas bem-aventuradas, felizes, alegres, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, Pai amado, e nós queremos aqui, Senhor, agradecer cada dia mais. Peço ao Senhor que abençoe cada irmão que está aqui presente, abençoe suas famílias, a saúde de cada um, abençoe seus trabalhos, Senhor. Esteja conosco, Pai. Abençoa a nossa igreja, a igreja do Senhor aqui na terra, em especial a nossa Missão Vide, Pai. Abençoa, Senhor, desde a criancinha a criancinha que está sendo formada no ventre, até aquele mais idoso, que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medida sobre a vida de todos, Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. pastor Guevara. Amém. Hoje eu quero, hoje eu quero falar a respeito das bem-aventuranças de Jesus. Então, eu vou mais no Evangelho de Mateus, né, que é mais completo, mas está lá em Lucas 6, 20 a 23, né? E Mateus é de 5 a 3 a 12, né? Jesus ensinou no seu evangelho e mostrou que podemos ser fiéis. Então ele mostra no sermão, no chamado Sermão da Montanha, né? Tão bonito esse sermão, né? Eu me lembro quando a gente fez a peça o Cristo Vive, né? Que tem essa cena, ficou tão bonito, né? E, então Jesus ele nos deu esses ensinamentos, 8 ensinamentos importantes, chamados de bem-aventuranças, né? E essa palavra bem-aventurado, né? Significa assim felizes, né? Aqueles que têm Jesus são felizes, né? Ser feliz não requer que termos coisas, né? Ser feliz é ter Jesus, em toda e qualquer situação, né? Somos felizes porque temos Jesus, mesmo na doença, mesmo nos momentos de tristeza. A gente tem uma certeza na nossa vida, temos uma esperança que é Jesus, que é um dia morarmos com Ele lá no céu, né? Então, as bem-aventuranças destacam as bênçãos maravilhosas de Deus, né? Que Deus promete aos seus filhos, a nós, seus filhos, né? É isso. Então, nós vamos começar orando, né? Sobre essa passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus, né? Então, a felicidade para aqueles que reconhecem sua dependência de Deus e não se apegam aos bens materiais. Então, tá além, né? Além de coisas materiais, né? Nós humildemente somos ensináveis, né? Deus vem, fala conosco e a gente atende. É assim que Deus quer, né? Então ele diz pobres de espírito, né? É um espírito humilde, né? Um espírito que está apto a aprender com o Senhor. Então nós vamos orar essa segunda oração de hoje é pedir a Deus para termos esse espírito humilde, né? Sermos esses pobres de espírito, né? Somos dependentes dele. Então nós vamos orar. Quero orar com você, Genivaldo. Vamos orar com você agora, meu irmão, pedindo essa humildade a Deus, né? Esse espírito quebrantado,
né, para que a gente continue andando, buscando o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o que cuida de cada um de nós, ó Deus. E hoje, Senhor, eu peço ao Senhor com o coração contrido e humilde, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração receptivo, Senhor, para que as bênçãos do Senhor venham se manifestar em nossas vidas, Senhor Deus, para que nós possamos, através de nós mesmos, Pai, transmitir aquele amor que o Senhor dedicou a cada um de nós para as outras pessoas, nossos irmãos, ó Pai. Que nós não ficamos, Pai, a esperar por algo acontecer em nossas vidas para poder ajudar o nosso próximo, os nossos irmãos, ó Pai. Nos deixa quebrantado, Senhor, de coração limpo, de coração humilde mesmo, Pai, para que sejamos bênção na vida das outras pessoas, porque o Senhor mesmo disse que é ajudando as outras pessoas que a gente tem vida no Senhor, é ajudando o próximo, é olhando para o próximo. E é através disso que o Senhor manifesta em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque hoje teremos reuniões dos homens e que o Senhor derrama bênção sobre essa reunião, Senhor Deus, e que nós sejamos edificados cada vez mais na Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajude, Pai, como provedor de nossas casas, como maridos, que o Senhor nos dê graças e nos abençoa, Pai, a cada um que está aqui nessa reunião e aqueles que não puderam entrar, Senhor Deus. Abençoa em nome de Jesus é que eu peço, Pai. Amém. Amém, amém, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Então, nós temos aqui agora, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Nós, no nosso dia a dia, nós enfrentamos muitos desafios, muitos problemas, né? Que vão nos testar nossa paciência, testar nossa fé, né? Quando lamentamos nossas perdas ou provações, né? Recebemos a promessa de que seremos abençoados se perseverarmos, né? Precisamos perseverar, né? E Deus então envia o Espírito Santo para nos consolar nesses momentos, né? De necessidades, momentos que estamos passando por aflições, né? Bem-aventurados também são aqueles que sofrem por amor à justiça, né? E pela dor do mundo, né? Por terem pecado, receberão consolo de Deus. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, todos que passamos por problemas, por aflições, né? A Nilce está aí hoje? Nilce? Estou. Oi, Nilce. Você aí, né? Que está passando, hora socorre Dona Elaine, hora socorre o pastor Alain, né? E aí tem que fazer uma cirurgia na mão. Então, você vai representar essas pessoas, né? Nós todos que temos, né, esses afazeres, corre para cá e corre para lá, né? Então, vamos orar com você, minha irmã. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Senhor, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de orar, de estar junto com os irmãos. A gente coloca um tema e a gente ora, medita sobre isso. E falando sobre essas bem-aventuranças, Senhor, dos que choram, que serão consolados, cada um de nós consegue lembrar um momento em que choramos e fomos consolados. Naqueles momentos em que a gente não sabe o que fazer, às vezes com crianças pequenas ou em situações aonde a gente se sente pressionado, a gente chora, a gente clama ao Senhor. E muito obrigada, Deus, pelo consolo do Espírito Santo, que vem, que acalma o nosso coração, que nos ensina todas as coisas. Esse Espírito Santo que é Deus, o próprio Deus,
que vem e sopra no nosso espírito e nos acalma, nos consola, nos abraça, nos ensina. Obrigada, Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo teu Espírito Santo. Obrigada pela tua presença, Senhor, nesses momentos em que nós precisamos da tua ação dele. Te agradecemos pela vida e oramos para que sejamos cada dia mais consolados e suportados nas nossas aflições pelo Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso, ser gentil, né? É, a mansidão é aquela ausência de violência, né? Então, é aquela paciência, né? E então tudo isso leva à herança da terra, né? O plano de Deus para os humildes, né? Bondosos, sermos bondosos, tolerantes, pacientes, não orgulhosos, né? Não nos achando superior ao outro, né? Ou convencido, né? Então Jesus ele demonstrou sua mansidão. Ele ao submeter a Deus, né? Quando ele está ali no jardim do Getsemane orando, né, ele fala, Senhor, não se faça a tua vontade, mas a minha vontade, mas a tua, né? É assim, que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, né? Muitas vezes passamos por tormentas, mas Deus, ele está no controle de tudo, nós sabemos disso. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, essa oração nós vamos fazer agora com o Cirlei, viu, Cirlei? Vamos orar com você, meu irmão, para que tenhamos esse espírito manso, né? Esse espírito bondoso, gentil, paciente, tolerante. Amém, irmão? Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez essa manhã, papai, para te louvar, para glorificar, para lermos a tua palavra, para meditarmos nela, para conversarmos com o Senhor, ó Deus. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que nos envolve, o Senhor é um Deus que está no nosso interior, e muitas vezes nós nos esquecemos desses momentos, dessa boa aventurança, dessa bênção de conversarmos com o Senhor, ó Deus, para apresentarmos o nosso coração ao Senhor, num preto de gratidão, de alegria por uma nova manhã. Este mundo tão caótico, tão caído, onde sobreleva-se, ó Deus, a soberba, o orgulho, a vaidade, que são quase que predicados necessários para que possamos viver nesse tempo, nessa era, ó Deus. Mas não é assim, papai, que a tua palavra nos ensina. A tua palavra nos ensina e nos chama a uma vida de mansidão, uma vida de humildade, ó Deus, bem contrário do que o mundo requer da gente. E por isso, muitas vezes, nós somos chamados de tolos, porque às vezes nós preferimos perder do que dar um jeitinho, nos humilhar, ao invés de sobrepor as vozes que nos assaltam. Ó Pai, nós precisamos desse ensino a cada manhã. É por isso que estamos aqui, papai, a cada manhã, Deus, nas premissas de cada dia, buscando o Senhor, buscando estarmos junto do Senhor, buscando a tua palavra, para que é o nosso alimento aqui que dá sentido à nossa vida, porque o velho homem, às vezes, teimam em querer emergir, ó Deus, se levantar, vir à tona, para nos igualar às pessoas más, os tolos, os incautos, aqueles que vivem pecando, ó Deus. Não que sejamos melhores, não. Pelo contrário, somos maus, mas a tua graça está sobre nós, ó Deus. E é na esperança do Senhor, é na graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, que nós podemos, ó Deus,
nos apropriar dessa vida de humildade, de responder o bem, o bem com o mal com o bem, na verdade, de não levantar a nossa voz querendo afirmar a nossa pretensa sabedoria, aquela que não vem da tua palavra, aquela que não vem do Senhor. Então, esse, papai, é um exercício que precisamos fazer o dia inteiro, que estejamos, nossa súplica, só esteja nos lembrando a estarmos orando constantemente, a buscar levantar de manhã com um cântico de louvor nos lábios, a não preocupar em revidar aquele que nos prejudicou, em revidar aquele que nos insultou, especialmente quando saímos para o trânsito, especialmente num trânsito difícil como o de Uberlândia, onde a máxima é passar para trás, é cortar pela direita, pela esquerda, fazer com que sejam melhores que a nós na velocidade, nos cortes. Então, de manhã, quando muitos vão para o trabalho, ali já são um desafio. Então, Pai, conosco, com os irmãos que enfrentam o trabalho, os patrões, os funcionários, para que possamos dar exemplo de filhos do Senhor, que fomos chamados para ser filhos do Senhor e para dar testemunho do Senhor em nossas vidas com humildade, com mansidão. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, Amém. amém. Bom, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos, né? A justiça aqui se refere a viver em retidão e equidade, né? E o desejo por um mundo mais justo. Então, nós vemos tanta injustiça acontecer no nosso país, no mundo, né? Mas aqui, nós moramos aqui no Brasil, tanta injustiça, né? E, e dói até na nossa alma, né? Quando a gente vê tanta injustiça sendo feita por aí, né? E, e nós podemos nos aproximar de Deus cada vez mais, né? E seguir os ensinamentos dele, né? Aprender sobre ele, buscarmos ele, né? Porque ele vem em nosso encontro, né? E nos ajuda, né? A mantermos fiéis a ele, né? Porque realmente a injustiça é muito ruim, é muito ruim quando a gente vê, né, pessoas sendo injustiçadas, né? É muito ruim. Então, nós vamos orar pedindo a Deus, né, que haja justiça no nosso país, que haja justiça em nós, que nós sejamos sempre justos, né? Então, pastor Alain, você pode fazer essa oração? Posso, Evandro? Sim. Então, vamos lá, pastor. Vamos orar. Querido Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui juntos na Tua presença e o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso querido da nossa alma. E o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de todo louvor. Nós levantamos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Exaltamos o Senhor e dizemos para os anjos, para os demônios, declaramos especialmente ao Senhor na Tua presença que nós somos muito gratos por Tua pessoa na nossa vida, pelo Espírito Santo que nos foi dado por Jesus, foi selado em nós no dia aqui na terra em que nós aceitamos caminhar com o Senhor por causa do Senhor mesmo. E Senhor, nós clamamos ao Teu nome por uma justiça que venha do alto, ó Senhor. Na verdade, a justiça do homem é suja, é podre, desconecta, é uma justiça injusta, é uma justiça cega mesmo, como os próprios homens já declararam através dessas estátuas da justiça aí,
mundo afora, é verdade. É tudo cego, não enxerga nada. Mas só o Senhor tem a visão correta e só o Senhor é digno de julgamentos e de nos ajudar. Enquanto isso, Senhor, aqui na terra, nós desejamos um mundo mais justo. Nós temos sede, fome de justiça. Nos faz mal quando nós percebemos, na nossa pequena percepção, que de fato tem sido muita injustiça e ela tem ultrapassado os limites da maldade, ó Senhor. Então nós esperamos em Ti, naquele dia em que o Senhor julgará vivos e mortos, toda a humanidade, e trará a justiça eterna, plena e correta. Enquanto isso, Senhor, ajuda-nos a caminhar com o Senhor na justiça e a fazer justiça pelo Teu nome, no sentido de andarmos em humildade, não julgarmos uns aos outros, não julgarmos as pessoas e esperarmos no Senhor que essa justiça venha sobre as nossas vidas. E também, Senhor, tem misericórdia do Brasil, porque está muito ruim essa terra aqui, está muito ruim, está horrível, está um inferno. Então, Senhor, ajuda-nos na nossa pequenez a vencermos e a sermos, no mínimo, imitadores de Deus quanto à justiça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, amém. Oi. Eu achei que o Bom ia falar alguma coisa. Então vamos lá agora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus foi um exemplo perfeito de misericórdia, de perdão e misericórdia, né? Ele quando estava ali sofrendo na cruz, né? Tudo aquilo que aconteceu com ele, né? Todo o tormento, toda a dor que ele estava sentindo, toda a humilhação, né? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha isso, né? Está lá em Lucas 23:34. Como todos nós precisamos de misericórdia, né? Precisamos e demonstrar misericórdia. Então, nós vamos orar para termos esse coração misericordioso, porque assim alcançaremos a misericórdia de Deus. Então, vamos orar com você, Tiagão, direto da Espanha. Vamos lá, meu irmão, orar com você. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado pela sua presença, obrigado por essa comunidade, por estarmos juntos, por mais que seja virtualmente, mas sim, Deus, precisamos da sua graça, precisamos da sua misericórdia cada dia. Precisamos que o Senhor olhe para nós e derrame isso, teu sangue, teu perdão, Deus, em nome de Jesus. A partir disso, Deus, a partir da tua cura, a tua misericórdia, a tua graça, a tua salvação sobre nós, nós podemos exercer isso sobre os outros, podemos ser compassivos, misericordiosos aos demais, aqueles que não têm o Senhor, aqueles que não têm nada, que a gente pode compartilhar, ser misericordioso, estar com eles, Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que nos faça missionários, que nos faça misericordiosos sobre os outros, Deus. Nos ajude nisso, Deus. Coloque pessoas ao nosso redor ou nos guie ao lugar que o Senhor queira, Deus. Que necessite sermos sal e luz naquele lugar, que precisamos levar a tua palavra, o teu nome, Deus. Que podemos compartilhar essa misericórdia, que podemos compartilhar o pão do Senhor, podemos levar a presença do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, né, gente? É isso aí. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão
a Deus. Deus se mostrará a nós, né? Se tivermos o coração, né? Formos puros de coração, né? Como as crianças, né? A criança naquela pureza, na humildade delas, né? Elas creem verdadeiramente, você conta uma história e elas vivem aquilo como, com toda a garra, né? Com toda a fé, né? Por isso que nós precisamos ser como as crianças, né? Temos esse coração, né? Precisamos nos esforçar cada dia mais, esforçar sinceramente para ser como Deus quer que a gente seja, né? E ter esse coração puro, esse coração ensinável, esse coração fervoroso, né? E crer verdadeiramente em tudo aquilo que Deus fala, que Deus mostra, né? Devemos buscar a nossa santificação dia a dia, né? E, e vamos orar então. A Lena está aí? Eu não vi ela aqui. Deixa eu ver aqui. A Lena. Lena, bom dia, Lena. Tá aqui. Bom dia. Bom dia, você pode orar, minha irmã? Posso sim. Então vamos orar, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais essa manhã que estamos aqui, Deus, como comunidade, Senhor, uns confirmando as orações do outro, Senhor. Que bom, Deus, ouvir o Tiagão, Senhor. Meu coração fica transbordando, Senhor, porque pelo milagre do Senhor, Deus, hoje temos nesse meio de comunicação, Deus, que nos faz chegar lá em segundo, Senhor, e o Tiagão aqui também, Senhor. Que bênção! E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor hoje nos fala através das palavras do próprio Senhor. O Senhor que falou, Deus, o Sermão do Monte, o Senhor que falou as bem-aventuranças, foi a sua própria boca, Senhor, e isso é tão maravilhoso, Deus. Embora seja desafiador, Senhor, nós sermos puros de coração. E eu fico me lembrando, Senhor, da minha mãe, o Evandro falando, Deus, a mamãe não tinha pessoa feia, não existia pessoa má, não existia ladrão, para ela não existia nem homossexual, ela não entendia essas coisas, Senhor, porque o coração dela era puro, Senhor, era bondoso, era manso, era misericordioso. E eu vejo, Pai, que para nós, Senhor, que temos talvez, Senhor, temperamentos mais fortes, Senhor, é um lugar difícil de achar, de encontrar ou de chegar, Senhor. Mas nos ajude, Senhor, todos os dias, Senhor, a buscarmos, Senhor, realmente, Deus, todas essas qualidades, Senhor, todos esses dons que vêm do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa vida, muda o nosso coração, transforma, Senhor, o nosso caráter, Senhor, para que cada dia mais, Pai, a gente possa ser sal e luz, Deus, porque é através da nossa vida, do nosso testemunho, Deus, que vamos influenciar outros a se chegarem ao Senhor, Pai. Não que o Senhor seja refém do que fazemos, não, mas o Senhor nos permite participar dessa jornada, Senhor, desse chamado. Então, assim, eu oro, eu agradeço e louvo ao Senhor pela vida de cada irmão da nossa igreja, Deus, em especial por cada um que está aqui agora de manhã. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Em teu nome, amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha isso, né? Outro nome que Jesus tem é o de Príncipe da Paz, né? É um dos nomes de Jesus. Então, Jesus nos incentiva a seguir seu exemplo, amando a todos, né? Procurando viver em harmonia. E, e é isso que Deus quer, né? Que sejamos pacificadores, aqueles que promovem a paz, né? Porque aí seremos chamados filhos de Deus, né? Aqueles que buscam e agem para estabelecer a paz e com todos, né? E justamente entre as pessoas, né? É muito importante, né? Então, elas recebem esse título de filhos de Deus. Os pacificadores são os filhos de Deus, né?
chamados filhos de Deus. Então, que sejamos esses pacificadores, que sejamos essas pessoas que promovem a paz, né? Ruama, você pode fazer essa oração? Bom dia. Bom dia. Pode, Ruama? Posso? Então, vamos orar com você, minha irmã. Vamos Amém. lá. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Pai, por uma noite de descanso, pelo seu renovo. Obrigada por essa manhã preciosa na tua presença, com os irmãos, ó Deus, podermos achegarmos a ti e clamar. Reconhecemos, ó Espírito Santo, que não sabemos orar como convém, te pedimos a tua liderança, pedimos que nos ajude nesse momento de intercessão. Essa manhã o Senhor libera essa palavra das bem-aventuranças, ó Deus, para a gente estar sendo direcionado. Isso é maravilhoso, Senhor, porque a gente tem vivido num tempo que a gente tem precisado tanto aprender contigo, Espírito Santo, a sermos filhos, a vivermos as bem-aventuranças. Em especial, eu quero orar por essa, Pai. Sermos pacificadores, ó Deus. Um tempo de tanta intolerância, de tanta guerra, de tanta confusão, de tanta discórdia e tudo mais, Senhor, até dentro da igreja, do povo de Deus, mas que a gente possa ser esse espelho do Senhor, Pai. Que a gente possa refletir essa bem-aventurança onde o Senhor nos enviar, nos colocar, que a gente possa ser agente de paz, agente mesmo da tua paz, que excede todo entendimento, ó Deus. Que a gente possa ter esse fruto, ó Deus, transbordando em nós, para sermos os pacificadores, ó Deus, não aquele que fomenta, mas aquele que traz a paz, que a gente possa ter esse coração humilde e ser transformado dia a dia pelo seu Espírito, para que a gente consiga viver a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Aonde o Senhor nos colocar, que a igreja do Senhor seja o seu reflexo, não seja essa que fomenta junto o ódio, a intolerância, a briga, a discussão, mas sim aquela que traz a paz com sabedoria, Pai, com a tua sabedoria, em nome de Jesus. Eu oro por todos nós que representam a igreja do Senhor, eu oro pela igreja do Senhor no Brasil, que a igreja do Senhor possa ser vista dessa forma, que os filhos do Senhor possam ser vistos com esse fruto, Senhor, com essa bem-aventurança, Deus, do teu Espírito, em nome de Jesus, ó Deus, a cada irmão que está aqui nesta manhã, possa receber mesmo isso do Senhor, ser liderado pelo teu Espírito Santo para ser um agente de paz. Em nome de Jesus, eu oro nessa manhã e agradeço por essa oportunidade, de poder estar orando, de poder estar clamando, de poder estar nos colocando diante de ti e pedindo, Espírito Santo, a tua ajuda e a tua liderança para que a gente consiga viver isso. Pai, em nome de Jesus eu oro nessa manhã e te agradeço. Amém. Amém, amém, Ruama, Amém. amém. Deus te abençoe. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, né? Podemos enfrentar críticas da sociedade ou de outros grupos pelo modo de como vivemos, né? Quantas e quantas vezes, né, somos achincalhados, né, e chamados de vários nomes porque nós seguimos a Jesus, seguimos a Deus, né? Temos uma vida, buscamos sempre a santificação, né? E muita gente, às vezes, a maioria, né, grande parte, não entende isso, né? Acham que a gente é bobo, que a gente é besta, e essas coisas, né? Quantos de nós não fomos já é, 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 humilhados dessa forma? Mas Deus diz que seremos bem-aventurados, né? Quando sofremos perseguição. Então, vamos continuar, né? Então, precisamos defender corajosamente os princípios de Deus. Precisamos mesmo, né? Da igreja. Aí Deus vem e nos abençoará, né? Tanto nessa vida quanto na eternidade. Então, nós temos que continuar buscando, né?
fazendo a obra do Senhor. Nós sofremos perseguição, sofremos insultos, mentiras, por sermos fiéis à justiça e aos ensinamentos de Jesus. Então, vamos continuar, né? A recompensa é grande. Nosso viver não vai ser aqui eternamente, vai ser lá no céu. Então, vamos sofrer as perseguições, porque o nosso mestre sofreu e muito, né? Nossa, o que Jesus sofreu, não tem nem o que falar, né? Então, nós vamos orar agora por isso, né? Então, eu quero pedir aqui o Saulão, viu, Saulão? Vamos fazer essa oração com você, meu irmão, em nome de Jesus. Saulão, caiu a ligação dele? Ficou tudo mudo? Porque travou, né? Travou, né? Então, vamos ver outro aqui. Quem pode fazer? Giovanni, vamos lá com você, Giovanni? Fazer essa oração? Também não. Pastor Marcelo, Marcelo Froze. Bom dia, tudo bom, Bom Evandro? dia, pastor. Vamos lá com você, então? Me pegou na porta de casa saindo. Só me atualiza de Você novo. está saindo? Qual que é a bem-aventurança aí? Ah, tá. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra Certo. vós. Amém. Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor, Deus, em nossas vidas. E bendito seja o Senhor que veio até nós. Veio, Deus, à terra. Deus, trazer salvação, Deus. Mas o que o Senhor trouxe, Deus, também de alguma maneira, Senhor, incomoda o homem. Incomoda o homem no seu pecado. Deus que não quer Deus, que está fugindo do Senhor, Deus. Mas nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos continue mantendo firmes, Senhor, nesse chamado que o Senhor nos deu, Deus, de promover, Deus, de divulgar, Senhor, as boas novas, o Evangelho, Senhor, mesmo que isso custe, mesmo que isso, Senhor, custe liberdade, custe, Senhor, dores, sofrimento, Deus, mesmo que isso custe, Senhor, às vezes, perda, Deus, de reputação, perda, Deus, de emprego, Deus, que o seu nome seja glorificado, Senhor, e que se perseguições vierem, Senhor, e virão, porque o Senhor disse que virão e serão felizes aqueles que passarem por isso, Senhor, que o Senhor dê firmeza, que o Senhor dê segurança, que o Senhor, Deus, estenda graça sobre cada um de nós, sobre a sua igreja, Deus, sobre principalmente, Deus, lembramos daqueles que estão em locais, Deus, onde a perseguição é muito forte, lembramos da igreja perseguida, em locais, Deus, onde há uma grande oposição, Deus, de outras religiões, de líderes radicais. Deus, pedimos que o Senhor ajude, Deus, os nossos irmãos, Senhor, a permanecerem fiéis e firmes, Senhor, na proclamação, Deus, do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Mas cada um aqui, Senhor, de alguma maneira, Deus passa por algum nível, Deus, de perseguição por causa do Teu nome, Senhor, e que o Senhor dê bastante sabedoria, Deus, para continuarmos, Senhor, avante, avançando, Senhor, e que o Seu nome seja, assim, conhecido, adorado e glorificado, independente, Deus, da oposição, do que nós podemos receber, mas também nos dá sabedoria, Senhor. A perseguição, o Senhor disse que viria, mas nos dá sabedoria para não ficar catando e procurando perseguição à toa também, Senhor, para sermos inconvenientes, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a divulgar o Evangelho com graça e sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Amém. E para nós encerrarmos, então vamos orar com você, bonde. Olha lá, você está aí no bonde? Então vamos orar com vocês aí, em nome de Jesus, pelos enfermos, né? Para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor, ó Deus. E intercedemos, Pai. Intercedemos para aqueles nossos irmãos que estão adoentados, ó Pai. Tantas doenças, ó Deus. Como nós temos visto, ó Deus, que a saúde tem sido atacada de forma
ferrenha, ó Pai. Muitos adoentados. Não só aí os da lista, mas os hospitais, ó Deus, abarrotados de gente doente, ó Pai. E muitas vezes não são tratados de forma adequada. Senhor, tenha misericórdia de cada um. Mas independente, ó Deus, das condições, das situações, dos recursos, coloca no coração, ó Deus, de cada um, o desejo de buscar no Senhor a solução. Não somente nas condições de hospitais, de médicos e etc., mas buscar no Senhor, porque a fonte é o Senhor. Tudo é no Senhor. Então, que cada um, ó Deus, que está adoentado nesta manhã, nesta hora, perceba o Senhor. Busque no Senhor, ó Deus, essa solução. A saúde. Saúde aqui para a terra ou saúde para o céu, que é muito melhor. Isso nós cremos, ó Deus. Não é só de boca para fora. Nós cremos nisso. Que o melhor é estar com o Senhor. Enquanto estamos aqui, ajuda-nos, ó Deus, fortalece o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que o nosso viver aqui, ó Deus, seja útil e frutífero no trabalho do Senhor. Bendizemos, adoramos, agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. E estamos chegando no final, né? Então, essas declarações de Jesus, tudo que Jesus falou ali no monte, né? Oferecem para cada um de nós, né, um caminho para a verdadeira felicidade e uma vida abundante em Deus. Esse convite é para os crentes, né? Para que nós, crentes, vivamos de acordo com os valores do reino de Deus. Mesmo que isso signifique ir contra as expectativas do mundo. E, né, nós, como crentes, nadamos contra a maré mesmo, né? Nadamos contra a corrente. E é isso. O que vale a pena é andar com Jesus, porque um dia vamos morar lá no céu com Ele. Então, tudo que acontecer aqui, tudo vale a pena. Quando a gente tem fé, quando a gente busca a Deus, porque nós vamos encontrá-lo um dia lá no céu. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, abençoe esse dia, em nome de Jesus. Amém.